Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira aqui na Igreja Batista Monte Oreb. Estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês nessa semana que nós estamos vendo, e cumprindo o nosso propósito de 40 dias de nós buscarmos e conhecermos em Deus o propósito para a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Já vimos numa dessas semanas que um dos nossos propósitos é agradar a Deus. Também vimos que é propósito nós amarmos a família de Deus. E nessa semana estamos vendo que é propósito de Deus para nós sermos parecidos com Jesus. Então hoje, na palavra de hoje, nos louvores, Deus vai tocar no seu coração, eu tenho certeza disso. E no momento da reflexão, nós vamos falar sobre algo que transforma as vidas e vai nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Então, ora comigo, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus para preparar o nosso coração para esse momento. Senhor, eu te agradeço por cada irmão que está assistindo esse vídeo, por cada um que está aqui, e te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos iluminando, nos ajudando a entender a Tua Palavra cada vez mais. É isso que eu te peço. E que esse entendimento, também te peço isso, Deus, esse entendimento nos faça mudar, nos faça ser cada vez mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Fique agora com louvor e logo em seguida a gente vai ter a nossa reflexão. Vim para adorar-te. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Você pode dizer isso essa noite? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. eu nunca saberei
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para dizer: és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, maravilhoso Deus, glória a Deus. Vamos cantar o único que é digno. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber toda honra, toda glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. E consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti,
ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia. Consagre ao Senhor a sua vida. Bem, irmãos, da nossa reflexão de hoje, a gente vai pensar aqui um pouco sobre como a Bíblia me transforma. Como é que a Bíblia, esse livro maravilhoso que mudou a vida de muitas pessoas. Porque, gente, olha, tem muito livro bom, existe muito livro bom por aí. Tem vários tipos de livros. Se você for numa livraria, você vai ver vários tipos de livro. Mas um livro tem mudado a vida de milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas durante muito tempo. E esse livro se chama Bíblia. E como a Bíblia me transforma? Como é que ela vai me fazer parecer mais com Jesus? Tem um versículo em João capítulo 6, verso 3, certo? João 6, na verdade 6,63. Eu coloquei 6,63 e estou na dúvida, mas eu anotei aqui assim e eu estou vendo aqui. Bem, vamos lá. Qualquer coisa você escreve aí nos comentários qual é a passagem correta, tá? Diz assim: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A palavra de Jesus, ela nos traz Espírito e nos traz vida. É isso que nós precisamos para viver. Precisamos ser transformados pela palavra de Deus para a gente viver bem. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Só a Bíblia, só a palavra de Deus pode mexer com a gente tão profundamente que transforme a nossa vida. Temos técnicas, temos vontade de fazer força, temos força de vontade, nós tentamos, nós começamos, nós aprendemos, enfim, os nossos métodos são muitos para trazer mudança para a nossa vida. Eu quero coisas que sejam transformadas na minha vida. Você quer coisas que sejam transformadas na sua vida. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de ir lá na intenção do seu coração, lá nos seus pensamentos. Ela é capaz de trazer espírito e vida. É essa palavra que a gente vai pensar hoje, como que ela transforma. Há vários benefícios que nós temos por causa da palavra de Deus. Primeira coisa que a palavra de Deus nos muda é que ela nos faz de novo. Você já pensou em começar do zero? Que coisa maravilhosa é a gente ter a chance de começar do zero. Começar um casamento do zero, começar um emprego do zero. Sempre o começo, o novo, é muito bom. Especialmente quando a gente não viveu tudo que a gente quis, não fez do jeito que a gente queria. Começar de novo é muito bom. E a Bíblia faz com que a gente comece de novo. A Bíblia me faz de novo. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 18. Por sua decisão, ele nos gerou, ou seja, nós nascemos pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que criou. Fomos gerados como? Pela palavra da verdade. Nós nascemos, nós somos gerados, nós começamos de novo. Deus pode fazer você começar do zero. Pastor, estraguei tudo. A palavra de Deus nos dá um novo começo.
É lendo, é conhecendo, é praticando, é tomando essa palavra como verdade vinda de Deus e não vinda de mim, do pastor Ayrton, mas vinda de Deus, que faz com que você nasça de novo e comece de novo. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Fomos gerados como? Pela palavra viva de Deus. Olha só, viva e permanente. Sempre tem novo nascimento, novo começo na Bíblia. Por isso que a Bíblia muda a vida das pessoas. As pessoas precisam de uma nova chance. É difícil, nem sempre no emprego, nem sempre nos relacionamentos, nem sempre nós temos uma nova chance, mas em Deus nós podemos começar de novo. E toda vez que for lhe dada a chance de começar, comece de novo. Outro benefício da Bíblia, que a Bíblia, como a Bíblia nos muda, a Bíblia acaba com a minha culpa. Isso, gente, é tão bom você não se sentir culpado. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O lavar de Jesus com a igreja. Como é que Jesus tira a culpa da igreja? Mediante a palavra. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que querem chegar no padrão que os outros impõem para elas. E isso não é porque elas querem ser melhores, mas porque elas estão tentando aplacar uma culpa dentro do coração. E a Bíblia nos deixa claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você agora vai agir da forma correta, não para tentar pagar por os erros que você cometeu, não para tentar repor o prejuízo que você fez, mas porque você teve um novo começo. E quem tem a chance de começar de novo, não pode desperdiçar. Conheço uma história de um homem que abasteceu um avião de um piloto e ele colocou o tipo de gasolina errada. E aí aquele piloto decolou com o avião e logo o motor deu problema e ele fez uma aterrissagem de emergência, quase foi um acidente aéreo terrível. E quando foram descobrir, foi o funcionário que colocou o combustível errado. E aquele funcionário chegou para esse piloto e disse: olha, desculpa, me perdoe por tudo que eu fiz, eu entendo, o senhor vai me demitir, não tem problema, eu entendo perfeitamente, me perdoe, apenas isso. E aquele piloto diz assim: não, eu quero que você seja sempre a pessoa que vai colocar a gasolina no meu avião. Aquele homem ficou impressionado como pode. E aí a pessoa que estava ao lado viu: você é louco, você vai manter esse funcionário que quase te matou? Ele disse: olha, eu estou dando um novo começo e eu não estou jogando culpa contra esse rapaz. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor que ele pode daqui para frente. E ele vai fazer por gratidão, não por culpa e nem por outro sentimento negativo. É isso que a Bíblia faz, irmãos. Outra passagem que diz em João capítulo 15, verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e aí Pedro diz que não quer que Jesus o lave, e aí Jesus disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então Senhor, me lava por completo. E aí Jesus lança essa citação, essa parte que está registrada aí na Bíblia e diz o seguinte: vocês estão lavados, limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Jesus, irmãos, nos transforma pela palavra. A palavra, ela nos faz nascer de novo, nos dá uma nova chance, ela acaba com a nossa culpa, ou seja, nos limpa do nosso pecado. A palavra de Deus ativa a nossa fé, ativa a minha fé. Olha o que diz em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo nos faz ativar a nossa fé. Nós temos fé, nós confiamos, mas a gente precisa dar aquele estalo de fé, de confiança. Nós precisamos disso, gente. Precisamos sim disso, de
ativar a nossa fé. E como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, só de ouvir que a gente tem um novo começo, de que a culpa é tirada da nossa vida, acaba com a minha culpa, a palavra, isso já dá um ânimo, isso já aumenta a minha fé, a gente já começa, agora sim, eu posso começar de novo, livre de culpa. Muito bom, a Bíblia ativa a nossa fé, e é quando a gente escuta essa mensagem, que a nossa fé é ativada. Outro benefício que faz com que a Bíblia mude a vida das pessoas, a Bíblia ali estimula o nosso crescimento. Você não só começa do zero, sem culpa, cheio de confiança, mas você ainda é estimulado a crescer. Não é porque você começou do zero e você passou muito tempo no erro que você não tem mais o que crescer, o que aprender. Não, a Bíblia estimula o nosso crescimento. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, verso 32. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça. Entrego para Deus e para a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Gente, que coisa, que maravilha é a palavra de Deus. Ela pode nos edificar, crescer. A Bíblia faz com que você cresça, evolua, apareça, cresce e aparece, a gente diz assim, né? Então, crescer, edificar, a Bíblia traz esse benefício. A Bíblia traz, crescimento para a nossa vida. Isso mesmo. E olha só o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Depois você procura aí, há muitos versículos bonitos na Bíblia com a referência 3:16, muitos. E em 2 Timóteo 3:16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante, a palavra de Deus ela é útil para ensinar. Mas olha como é o ensino da palavra de Deus, como é maravilhoso. Primeiro é de repreensão, é ensino para dizer que você não está no caminho. Mas dizer que não está no caminho é fácil. Ficar condenando, dizer que está tudo errado é fácil. Mas a Bíblia não somente repreende, mas ela corrige, ela te diz como ir para o caminho correto. Porque não é só chegar para a pessoa e dizer, não roube mais, mas é mostrar como ela pode trabalhar. Entendeu? Como ela pode ser produtiva, como ela pode ser útil. Antes ela era inútil, travava, tirava das pessoas, agora é uma pessoa útil. Então a Bíblia não serve somente para repreender, mas também para corrigir. E não somente para corrigir, mas também para instruir, para continuar mostrando como deve proceder, para instrução na justiça. Não é somente parar de roubar, mas é também trabalhar, e não somente trabalhar, mas também ser generoso. Olha como a transformação que a Bíblia faz é desse nível, é de pegar uma pessoa que roubava, não roube mais, mas trabalhe e com o seu trabalho abençoe a vida de outras pessoas. Isso é o nível de transformação que a Bíblia traz. A Bíblia quer que a gente cresça, a Bíblia nos edifica, nos instrui, nos faz crescer. A Bíblia ilumina a nossa mente, a Bíblia faz com que a gente pense melhor. Isso mesmo. Pense muito melhor. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá crescimento aos inexperientes. Pastor, posso começar do zero? Pode. Sem culpa? Sim. Que coisa maravilhosa, né? E não somente isso, mas Deus ainda estimula, ativa a sua fé. Ativa a sua fé e você vai crescer. E você vai crescer e ainda vai ter, a gente diz no ambiente de negócios, insights. Você vai ter ideias que você nem imaginava que teria antes. A Bíblia diz, Salmo 119, 130, a explicação ilumina até os inexperientes, até quem não tem experiência. Davi chega a dizer que ele é mais sábio do que as pessoas mais velhas, porque ama a palavra de Deus. Inclusive, eu tenho um desafio para você. Leia o Salmo 119.
É um salmo que elogia para cima e para baixo a palavra de Deus, os ensinamentos, os decretos de Deus. Vários sinônimos para a palavra de Deus está lá no Salmo 119. E nesse mesmo salmo, de onde eu tirei o versículo 130, tem o versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Imagina aí uma lâmpada, uma lanterna, uma lamparina. Porque naquela época, gente, não tinha poste no caminho. Você tinha que ter a sua própria fonte de luz. E claro que essa fonte de luz, ela mostra até um certo ponto do caminho. Não mostra o caminho todo. A Bíblia, em momento algum, Deus vai te mostrar tudo o que vai acontecer na sua vida. Mas vai mostrar o suficiente para você dar os próximos passos. E aí, quando você dá um passo a mais, aquela lâmpada ilumina um passo a mais à frente. Sempre a sua lanterna, sempre a sua lâmpada vai iluminar alguns passos à frente. É assim que as pessoas andam na escuridão, nos interiores mais remotos, nos lugares mais remotos, enxergando poucos passos adiante. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão não caminhasse, ele não ia ver a terra que Deus ia mostrar. Se ele ficasse naquele lugar: não, Senhor, mostra a primeira terra que aí eu vou. A Bíblia ilumina a nossa mente, mostra os próximos passos que você tem que dar. A Bíblia, além desses benefícios todos que eu tenho falado, ela ainda eleva a minha disposição. Gente, como nós estamos precisando de disposição. Tem gente assistindo esse vídeo assim, triste. Se alegra, irmão, celebra, certo? Precisamos, a Bíblia faz com que a gente fique mais disposto para viver. A Bíblia eleva a sua disposição. Olha só o que diz em Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, ou seja, da boa disposição, que procede das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Gente, a Bíblia, quantas histórias maravilhosas nós temos na Bíblia. Histórias lindas, 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 lindas nós temos na Bíblia. E a Bíblia é cheia dessas histórias maravilhosas. E aí, olha, quando a gente escuta essas histórias, a gente fica animado. A história de Abraão, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Josué. E quando a gente vem, traz ânimo, traz tudo que foi escrito nesse passado, nos anima, faz com que a gente persevere, faz com que a gente tenha bom ânimo. A Bíblia nos enche de bom ânimo. Deus vai dizer para Josué assim, então somente esforça-te e tem bom ânimo, medita no livro dessa lei, para que você seja próspero em todos os seus caminhos. Um sétimo e último benefício da Bíblia que faz com que mude tanta gente tenha sido transformada pela Bíblia, é que a palavra de Deus libera o nosso potencial. Que maravilha, né? Olha só, libera o nosso potencial. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Irmãos, quantas pessoas dizem coisas para nós? Coisas que elas dizem ser verdade. Você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir. Ou até você vai conseguir. Que não são verdade. Mas a palavra de Deus fala a verdade sobre nós, fala dos nossos pensamentos, das nossas intenções. A palavra de Deus nos dá espírito, nos dá vida. A palavra de Deus transforma a gente. E essa verdade é que traz liberdade. A verdade de que nós somos pecadores, a verdade de que Deus nos ama, a verdade de que Deus tem um plano para a nossa vida, a verdade de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, a verdade de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a verdade de que nós temos que perdoar uns aos outros, confessar os nossos pecados. Quantas coisas a gente entende que é verdade, mas é a palavra de Deus que vai trazer essa verdade que liberta. E, gente, é liberdade para a gente ser tudo aquilo que Deus sonhou que a gente seja.
É essa liberdade que a Bíblia diz. Pastor, eu quero esses benefícios da Bíblia, eu quero esses benefícios. Eu vou dizer 3 coisas que você tem que fazer para receber esses 7 benefícios que a Bíblia traz. 3 coisas que você vai fazer para receber 7 benefícios que a Bíblia nos dá. Como é que eu posso obter, pastor, esses benefícios? Primeiro, conheça as Escrituras. Porque eu posso dizer aqui que coisa maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa, que bom, que coisa boa, maravilha, que gostoso, mas se a gente não conhecer as Escrituras, não adianta de nada. Jesus respondeu lá em Marcos 12, 24, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente conhece as Escrituras, irmãos, aí a gente não se engana. A gente não é enganado. Conheço muitas pessoas que ouvem muitas pregações. Dizem que conhecem muito a Bíblia, sabem dizer os livros, sabem dizer os versículos, mas não conhecem as Escrituras. Não entendem a função das Escrituras. Usam as Escrituras para acusar, usam as Escrituras para se martirizar, para só ver, só dizer o quanto elas estão erradas ou quantos outros estão errados. Mas a Bíblia não é somente isso. As Escrituras não se limitam a isso. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conheça as Escrituras. Segunda coisa, para você ter esses benefícios todos, aceite a autoridade da palavra de Deus. Aceite a Bíblia como palavra de Deus. Olha o que é que diz a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 2, 13. Quando você recebeu a palavra de Deus, que você ouviu de nós, tá? Você aceitou não como a palavra de homens, mas como realmente é a palavra de Deus que está operando em você que crê. Segundo 1 Tessalonicenses 2:13. É quando a gente aceita a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. Deus pode falar em várias outras circunstâncias além da Bíblia? Sim, mas sempre a Bíblia confirmará aquilo que é palavra de Deus. E aí é o seguinte, precisamos aceitar a Bíblia não como um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso como mais um que nós temos na humanidade. Não, aceite como palavra de Deus para você, verdade de Deus para a sua vida. E por último, e o mais importante, ponha em prática. Porque nós somos bons de ver os conselhos, de concordar com os conselhos, mas colocar em prática, aí é um pouco mais difícil. Mas Deus vai te dar força para praticar. A Bíblia diz em João 13:17, agora que você sabe essas coisas, será abençoado se as fizer. Você está sabendo disso tudo, de todos os 7 benefícios, mas precisa 3 atitudes. Conheça as Escrituras, aceite a autoridade da palavra de Deus e ponha em prática. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que todos esses benefícios estejam na sua vida e que você obtenha esses benefícios com essas 3 pequenas atitudes. Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar e pedir a Deus. Deus, transforma a nossa vida. Vamos orar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa que assistiu essa mensagem, que ouviu essa reflexão, tenha uma experiência de transformação de vida. Que as vidas aqui não sejam mais as mesmas. Que a palavra, a tua palavra, Senhor, transforme cada um que ouviu aqui. Eu sei que foi rápido, foi sucinto, foi direto, mas tenho certeza que muitos aqui estão impactados com essa mensagem. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja nos ajudando a conhecer a tua palavra, a aceitar como palavra de Deus, mesmo que a gente não goste. Tem coisas na Bíblia, Senhor, que a gente não quer nem ouvir. Orar pelos inimigos, abençoar os que nos perseguem, isso é ruim de ouvir. A gente não quer, Senhor, fazer isso. Mas eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude a fazer tudo isso, Senhor, para que a gente mude, seja transformado, que a Bíblia realmente transforme a nossa vida. Ó Senhor, e nos ajuda a pôr em prática tudo isso, um por um, item por item. Nós não vamos conseguir até o final da nossa vida, Deus, sendo bem honesto contigo, cumprir todos os mandamentos. Mas nós vamos tentar. Talvez seja impossível cumprir todos os mandamentos, mas nós vamos tentar. E Deus nos abençoa nisso, nessa preparação de conhecer a Tua palavra, de reconhecê-la como algo, como uma palavra que vem direto de Ti e que a gente pratique em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. E até o nosso próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau.